Vamos começar? Sim, Maurício, certinho, já estamos vendo sua tela. Tá joia, tá joia. Obrigado, Roberta, obrigado, Charlie. Vamos lá, então, assim, dando início, dando sequência, os próximos visão, né, o status dela, eu vou focar principalmente na Ásia, porque a Europa, o professor Christian vai nos compartilhar as informações de lá, e as atualizações que a gente tem em trabalhos científicos, né, de informações referentes à peste suína africana. Só um conteúdo para darmos sequência, né, falando um pouco da introdução. Esse mapa aqui, só para nos posicionarmos, ele mostra em verde a concentração de suínos no mundo, né? Então, mostrando aqui uma grande concentração na China, na Ásia, né? O maior rebanho do mundo está nessa região. O continente europeu ali, União Europeia, os países europeus ali como o segundo maior rebanho, né? Estados Unidos como o terceiro rebanho, o Brasil é o quarto rebanho mundial e a Rússia como o quinto rebanho, né? Como é que está a condição sanitária desses rebanhos, né? Então, aqui, isso mostrando aqui a China quase 50% da produção mundial de suínos antes da pandemia da peste suína africana, a União Europeia 21%, Estados Unidos 10% e assim por diante, né? Como é que está a condição sanitária desses rebanhos, né? Então, aqui, essa tabela, ela mostra que as 8 principais enfermidades que acometem a suinocultura mundial. No IPVS do México, lá de 2014, os colegas veterinários especialistas em suíno discutindo sobre sanidade suína no mundo, então posicionaram ali as 8 principais enfermidades que acometem a suinocultura mundial, né? Elas são a pisa, a diarreia epidêmica e a gastroenterite, a peste suína africana, que vai ser discutida hoje, está nesse contexto, a clássica também, influenza, circovirose, algésica e aftosa. E selecionando aquelas 5 principais regiões de suinocultura mundial, é esse cenário que nós tínhamos lá naquela ocasião, em 2014, né, com China apresentando 7 dessas 8 enfermidades, a União Europeia, lógico, respeitando as diferenças de cada país, né, mas o bloco ali europeu também apresentando 7 dessas 8, só não aftosa. Estados Unidos numa condição assim favorável, com 4 dessas enfermidades, né? O Brasil também numa condição muito interessante, com apenas 2, influenza e circovirose, e a Rússia, o quinto rebanho mundial ali, com 7 dessas 8. Mas nesse meio tempo, aí a gente teve essa complicação que justamente a contaminação ali do rebanho chinês por essa enfermidade tão relevante aí, que é o caso da peste suína africana, né? Plagiando ali, nunca na história, né, mundial aconteceu algo dessa magnitude, uma doença tão relevante, né, no maior rebanho suíno do mundo, né? E aqui também no Brasil, uma doença que já estava, de certa forma, controlada, voltaram a aparecer novos casos nesse meio termo. O doutor Guilherme vai falar depois mais sobre esse assunto, né? Então, aqui só mostrando esse cenário, essa relevância dessa enfermidade que a gente vai discutir um pouco agora para frente. Fazendo uma revisão breve dessa enfermidade, né, só para nos posicionarmos, entender melhor um pouco. Essa enfermidade, a peste suína africana, ela é endêmica mesmo na África. O primeiro relato é de 1921 no Quênia desse vírus, né? E teve na história 3 ondas, 3 saídas desse vírus lá do continente africano. A primeira onda foi em 1957, né, pela proximidade ali de Angola com Portugal, né, uma ex-colônia de Portugal, então saiu dali alcançando o continente europeu em 1957. A segunda onda, em 1960 até final da década de 70 ali, ela contaminou outros países europeus, Espanha com bastante relevância aí nesse contexto, né, Itália, outros países. A América Central e a América do Sul chegou aqui no continente americano, diferentes países, veio até nós aqui, o Brasil também, final da década de 70, né? E, de certa forma, conseguiu ser erradicado, né? E a terceira onda, que é essa que a gente está vivendo hoje, né? Ela se iniciou lá em 2007, um navio africano também aportando no sul da Geórgia, ali já próximo à Rússia, restos de alimento contaminados com o vírus da peste suína africana foram disponibilizados ali para animais de subsistência, e dali essa virose ela chegou à Rússia, chegou à Europa, os países do leste ali, central e do oeste, e o continente asiático também. Um levantamento mais recente, né, filogenético,
Ele mostra que esse genótipo 2, a gente vai discutir um pouco mais para frente, que é o que está circulando principalmente no continente asiático, ele tem uma similaridade muito grande, a cepa chinesa que está circulando lá no continente asiático, ele tem uma proximidade muito grande com a cepa que chegou no sul da Rússia, ali na Geórgia, em 2007. Então, realmente, essa é a terceira onda que chegou ali e se alastrou pelos diferentes países, diferentes continentes, né? Um pouco mais sobre esse vírus, né? O vírus da peste suína africana é um asfivírus, um DNA vírus, algumas particularidades, né? Tem a transmissão dele por artrópodes, por carrapatos, né? Em regiões que tem esse carrapato específico, ele consegue fazer essa transmissão. São 24 os genótipos conhecidos, né, e eles variam em virulência, então tem uns de alta virulência, com mortalidade muito alta, outros com a virulência menor, né, a gente vai discutir mais para frente. O genótipo 2, que é o que está mais circulando nesses rebanhos, ele tem uma virulência intermediária ali, mas de certa forma elevada também. Essa é uma particularidade muito complicada desse vírus, ele é altamente resistente em baixas temperaturas, né, no ambiente, né, em produtos de carne suína processados por mais de 140 dias, né, então essa implicação, vai falar para frente, apesar de não ser uma zoonose, interfere nesse comércio mundial de carnes aí, porque ela permite essa transmissão através dessa forma, né. Mas é inativado, sim, olha, altas temperaturas, 70 graus, 1 minuto, a gente vai discutir esse ponto mais para frente em detalhes, extremos de pH, inferior a 3,9 ou superior a 11,5, também mata esse vírus, e desinfetantes de modo geral, comuns ali, também tem ação em cima desse vírus, né? Hidróxido de sódio, formol, fenol, em diferentes concentrações. Aqui essa tabela mostrando os diferentes vírus, né, que acometem a suinocultura, que podem acometer a espécie suína, né? E o vírus da peste suína africana está aqui, o asfivírus, né? Então, ele é um vírus DNA envelopado, em comparação com outros vírus, ele tem um tamanho relativamente grande. E essa particularidade também, assim, acaba tendo mais estruturas antigênicas, que dificulta aí também a questão de desenvolvimento de uma vacina efetiva. Então, essa é uma das particularidades também desse vírus, que dificulta um pouco o seu controle, né? A epidemiologia, no comportamento dessa virose, né, ela é um vírus que afeta os suídeos domésticos e selvagens, e os suídeos selvagens africanos são o seu principal reservatório lá no continente africano. Então, é uma virose que se mantém entre os animais selvagens, né, animais, alguns, de certa forma, desenvolvendo alguma imunidade, né, mas acaba matando outros, né? E o homem é um agente importante na transmissão, na caça desses animais, inclusive, na retirada ou na facilitação da migração, da transmissão desse vírus do ambiente dele para criações de subsistência que o ser humano tem acesso, ou mesmo produções comerciais de suíno, né? Então, o homem tem um papel relativamente muito importante nesse contexto aí. Porém, o transporte, né, alimento contaminado, né, alimentar esses suínos de produção de subsistência ou granjas comerciais com restos de alimento contaminado também é algo bem relevante, mas também a contaminação de matérias-primas, por exemplo, milho, né, em lavouras que esses suínos contaminados tenham acesso, e esse milho chegar, por exemplo, a uma granja comercial de subsistência, né? O contato direto, então, na transmissão, detalhando, é oronasal, né? O indireto, restos de alimento, ração contaminada, fomites, né, veículos, roupas, sacarias, né, de modo geral, picada dos carrapatos infectados, e mais recentemente, mecanicamente, através de mosquitos, né, de espécies específicas ali que já se foram pesquisadas, pode transmitir também. Lembrando que, por ser uma virose sistêmica, né, o vírus está presente em todos os tecidos líquidos corporais, facilitando a disseminação desse agente no ambiente e a sua consequente transmissão para outros animais susceptíveis, né? Levantamento aqui, lá na Rússia, né, dos principais formas de transmissão, o levantamento de 2007 a 2012, confirma essa evidência. Olha, 38%, né, do que foi possível de identificar, né, de definir a fonte de infecção, 38% foram veículos contaminados, ou seja, o homem de forma importante aí nesse contexto, nessa transmissão, né? E 35%, a segunda principal causa aí, a principal fonte de infecção, de alimentos contaminados. Isso é um levantamento da Rússia lá, que sofre com esses desafios aí desde 2007, né? Já há mais de 10 anos aí. Sinais clínicos e as lesões, né, da peste suína africana.
olha aqui, uma informação importante, ela tem um período de incubação longo, de 4 até 19 dias, né? Então, a importância, por exemplo, de uma quarentena, para ele não estar trazendo esses animais contaminados para dentro da minha propriedade, né? E, de acordo com os diferentes genótipos que a gente tem circulando, eu tenho diferentes apresentações também. Material da FAO, mostrando a apresentação clínica, desde um quadro agudo até crônico ou assintomático, né? E o genótipo 2, que está circulando bastante na Ásia, que também está no continente europeu, ele teria uma apresentação aí aguda, subaguda, né? Não mata tão rápido ali, mas ela desenvolve a doença, levando grande parte dos animais ao quadro de óbito mesmo, de morte, né? Umas fotos mostrando a forma aguda, né? É uma hemorragia generalizada, né? Então, esse arroxeamento aí de pele dos animais, manchas, né? Equimoses de hemorragias mesmo, hemorragia generalizada nos órgãos, né? Essa forma mais clássica, ela não tem se apresentado tão relevante lá no continente asiático, né? Algumas fotos de surtos de lá, dos primeiros surtos do quadro lá na Ásia, né? Então, a forma subaguda, né? Com duração da doença longa, de 5 a 30 dias, morte dentro de 15 a 45 dias, aqui, ó, linfonodos hemorrágicos, líquido serossanguinolento na cavidade abdominal, pequenas petequias aqui em intestino, também quadros de pequenas hemorragias nos rins. E como a doença ela tem um período longo, a morte ela demora um pouco para acontecer, isso facilitou, no primeiro momento, por desconhecimento, né, porque é proibido hoje, inclusive, a venda de animais que iniciaram a morte. O produtor, para não ter total prejuízo, acaba vendendo esses animais, acabou vendendo os animais, ajudando na disseminação do vírus dessa enfermidade lá no rebanho asiático, né? Isso aconteceu de uma certa forma bastante comum no início desse quadro, dessa contaminação lá no rebanho asiático. A forma crônica, ela tem acontecido também, de certa forma, principalmente com os testes das vacinas, os animais que não morrem, mas algumas vacinas elas têm favorecido essa condição do aparecimento de animais com lesões crônicas, né? Eles perdem peso, não se desenvolvem, há quadro respiratório, lesões de úlceras na pele, né? Artrites, linfonodos aumentados, inclusive necrose caseosa no pulmão desses animais aí. Isso tem aparecido também, de certa forma, lá no continente asiático, em menor proporção, mas tem acontecido. Status, né, de Europa e Ásia. Eu vou focar principalmente em Ásia. O colega Christian vai falar mais da questão na Europa hoje, né? Então, esse aqui é um dado da União Europeia, lá de 2014, né, 7 anos depois do início da terceira onda, né, que ela começou aqui na Geórgia, no sul da Rússia. E aqui eram os quadros, essas áreas alaranjadas e azuis, né, caso a Sicília aqui, onde tinham já relatos nessa ocasião, em 2014, 6 anos atrás. 5 anos depois, em alaranjado aqui, esse é o quadro que se viu lá 1 ano atrás, basicamente, né? A disseminação bem elevada no continente, na Rússia, também na Europa, nos países do leste, chegando até lá o surto na Bélgica, que aconteceu, e agora a gente tem Polônia e Alemanha já contaminados também, e entrando na Ásia, entrando na China, depois Mongólia e os diferentes países ali onde se seguiram, né? Essa virose. Detalhando mais a questão da Ásia, né, de como está essa situação lá, em março de 2018, a FAO preparou esse documento, né, um levantamento de risco, né, dessa enfermidade ser introduzida no rebanho chinês, em função de um surto que aconteceu, esse surto aqui no sul da Rússia, na cidade de Irkutsk, lá na Sibéria, e a distância de 1.000 quilômetros da fronteira com a China. Essas áreas em amarelado aqui no país, na China, ali, mostra as áreas de concentração da produção de subsistência, a produção semi-intensiva e a produção intensiva. Quanto mais escuro, maior a concentração. Então, em função de onde estão essas granjas, esse surto aqui, o risco de introdução dessa virose no rebanho chinês, né? O surto lá na Rússia, ele aconteceu em março de 2017, ali na proximidade com o país asiático, e os especialistas comentaram do transporte, né, entre esses dois países, da importação ilegal de alimentos por trabalhadores chineses, como assim condições relevantes para a introdução dessa virose na China. Foi em março de 2018 esse levantamento.
Em agosto de 2018, a gente tem acompanhado aí essa enfermidade entrou no país, né, na China, e desde então, assim, oficialmente reportados, já são 181 casos lá no país. E desde então, diferentes países, né, aqui numa cronologia, olha, em janeiro de 19, a Mongólia, país vizinho, relatou 11 casos, o Vietnã, contaminação foi em fevereiro, desde então, até levantamento, até junho desse ano, mais de 8 mil casos reportados, e assim por diante. Camboja, Hong Kong, Coreia do Norte, Laos, continuou se disseminando. O último país ali do sudeste da Ásia, em maio desse ano, a Índia relatou 11 casos ali. Chama atenção, a China com o rebanho, o maior rebanho do mundo, oficialmente reportou apenas 181 casos, ou seja, houve mais casos, mas assim, parou esse reporte aí para a OIE, né? Sabe que o país está bem contaminado. Em comparação com o Vietnã, com um rebanho bem menor e com muito mais casos relatados ali, né? Falando especificamente da China, a China antes dessa pandemia, que a gente pode considerar, né, a peste suína africana nessa última onda dela, estimava-se ali os números, colegas chineses lá relatam um rebanho em torno de 37, 38 milhões de matrizes, tecnificados em torno de 30% e subsistência, o restante, em torno de 70%. Os surtos iniciais da enfermidade, eles começaram em granjas de subsistência, a gente vai ver para frente esses relatos, né? Mas também chegaram a granjas tecnificadas, esse é o agravante, né? A estimativa de redução de plantel em torno de 30% a 50%, os números na China não são sempre fáceis de conseguir, mas no ano passado, em julho de 2019, uma informação lá do governo chinês mesmo, local, falando em torno de 32% de redução do rebanho. Da produção de suína. Então, em torno de 10 milhões de matrizes sendo exterminados por essa enfermidade. E mostrando, né, dentro desses 181 casos oficialmente reportados, os primeiros casos lá de agosto, né, mostrando o inventário dessas granjas, olha, em torno de 300, 400, 200 animais, ou seja, granjas de subsistência mesmo, locais, né, com pouca tecnificação, nenhuma, com quase nenhuma ação de biosseguridade, então dizimando essas granjas, mas lá já em 2019, mostrando contaminações de rebanhos maiores, 70 mil animais, 68 mil animais, granjas tecnificadas, né? Então ela chegou também nessas granjas tecnificadas e se alastrou por elas também, né? Teve um impacto severo na condição de preço do suíno, então aqui em novembro de 2018, poucos meses depois da introdução da peste suína africana no rebanho chinês, cada linha aqui é uma província lá da China, mas olha aqui, por exemplo, Guangdong, que é uma província no sul do país, ali com bastante relevância na produção de suínos, aqui os preços estão em renminbi por quilo, se nós convertemos isso para reais, é normalmente R$1 comprando 2 renminbis, né? Guangdong, 16,50 renminbis na época, então equivalia, por exemplo, a R$ 8,25 preço pago ao produtor pelo quilo vivo. Um ano depois, praticamente em 2019, em agosto, com a escassez da produção, redução do plantel, olha, isso foi para quase 30 renminbis, para quase R$15 na mesma província ali, pela falta de animais. Em janeiro desse ano, eu estive visitando lá com os colegas chineses, então o preço já estava em 32 renminbis, R$16 pelo quilo vivo do suíno, e isso trazendo, assim, pela escassez, né, e por esses preços, um lucro líquido por leitão desmamado em torno de R$500, e por cevado, um lucro líquido em torno de R$1.000, né? E essas condições favorecem a instalação, a produção, a criação de novas granjas, né? O restabelecimento de granjas que foram contaminadas, foram erradicados, desinfetados ali, deixados descansar e já retomado, porque a atividade está remunerando muito bem o produtor nesse momento em função dessa escassez. Tem sido feito lá no continente asiático, né? Na China, assim, vacinas deletadas em testes, elas têm sido avaliadas, ou já foram algumas. Em janeiro, quando eu estive lá, tinham 3 principais em avaliação e não tinham tido resultado positivo, né? Vacinas deletadas justamente para diferenciar animais positivos de animais infectados, né? Animais vacinados de animais infectados. Mas uma prática que tem sido adotada lá com um grau de sucesso alto é a prática de teste e remoção. Essa prática é consolidada, por exemplo, para a brucelose, não era consolidada nem pela OIE nos casos de peste suína africana,
mas o que ela consiste, né? Basicamente em detectar animais positivos e removê-los do plantel, né? De que forma? E por que isso, né? Se a gente considerar assim, comparativo numa população, um animal contaminado, comparando aqui a febre aftosa, a peste suína clássica e a peste suína africana, a febre aftosa, o contágio dela é muito rápido, a replicação no suíno é muito rápido, a letalidade é baixa, poucos animais vão morrer, mas dissemina-se muito rápido, né? A peste suína clássica, ela também tem um contágio, de certa forma, rápido, a letalidade um pouco menor, né, em torno de 50% ali. Agora, a peste suína africana, a letalidade é muito alta. Os animais que se contaminam, 90% deles vão morrer. Porém, a taxa de contágio ela é menor. A transmissão, como ela é oronasal, a taxa de contágio é menor. Por essa característica, o pessoal tem disponibilizado nessas granjas maiores, 5.000 matrizes, 10.000 matrizes, granjas comerciais, máquinas de PCR na granja para testar todo animal que está febril ou fêmeas que morrem ou fêmeas que abortam, testa esse animal. Positivou, vai remover, testa os animais próximos ali, mas vai remover os animais em contato com esse animal positivo. Dessa forma, eu não preciso sacrificar, por exemplo, na granja de 5.000 matrizes, 5.000 matrizes de uma vez. Mas eu vou eliminar ali 70 animais, 100 animais que estão próximos daquela matriz, que morreu por essa doença, e tento controlar dessa forma com teste e remoção para diminuir essa taxa de eliminação desses animais, de abate, de sacrifício desses animais. Essa prática tem sido adotada, já tem mais de ano lá na China, e os resultados têm sido bastante efetivos, né? Então, é basicamente esse processo. Eu faço a eutanásia, eletrochoque de matriz que para de se alimentar, apresente febre, né, os animais mais próximos, sorologia nos animais suspeitos, próximos ali, com PCR lá já na granja, sai resultado no mesmo dia, isolamento da equipe em barracões específicos, minimizar a contaminação cruzada com os animais próximos ali. Isso tem sido feito e tem sido resultados bastante satisfatórios aí. Sérios investimentos em biosseguridade também têm sido feito, né? Aqui é um exemplo de uma granja lá na China, né? E também é uma granja de 2018, tem 2 anos em funcionamento essa granja, é uma UPD de 5.000 matrizes, mas para acessá-la tem uma quarentena aqui, basicamente 1,5 km. Todo visitante, todo colaborador, ele passa por essa quarentena, testa com PCR ali também na hora, mão, swab de mão, de unha, de mochilas, enfim. Positivou, nem entra para essa quarentena. Negativando, 2 noites de 48 horas aqui de quarentena, depois em veículo dedicado, é transferido para cá, mais uma noite de quarentena, para depois ter acesso à área de produção. Todo o transporte aqui é feito em veículo dedicado, né, de uma área interna para uma área externa aqui, caminhões de fora só chegam até aqui. Todo caminhão que volta aqui com vazio, ele é lavado, desinfetado, testado para o vírus da peste suína africana, positivou, lavado, desinfetado, seco de novo, em câmaras, né, em estações de lavação, ou seja, um controle muito rígido aí de pessoas, caminhões, suprimentos, equipamentos, todos desinfetados aqui também, ou seja, para não levar a doença para dentro do sítio de produção, da área de produção. Isso tem sido feito, várias granjas na China, investindo pesado em biosseguridade, para realmente conseguir manter a produção sem contaminar esses animais, né? Protocolos de erradicação têm sido adotados, né? O protocolo aqui do pessoal lá dos Estados Unidos, da Parkstone, bem detalhado, mas têm sido adotados também, né? Nas granjas que a doença disseminou de forma mais rápida, né? Para depois repovoar essas granjas até em função da remuneração que a atividade tem proporcionado aos produtores hoje. Um pouquinho para outro país vizinho ali, que também tem uma suinocultura bastante relevante, que é o caso do Vietnã. O rebanho do Vietnã, em torno de 3,8 milhões, 4 milhões de matrizes antes do surto, 30% também tecnificado, 70% de subsistência, né? Uma concentração maior aqui no norte, nessa área mais escura, mais próximo da fronteira com a China, e teve uma maior suscetibilidade em função da biosseguridade ser mais negligenciada, principalmente nas granjas de subsistência, granjas mais simples, né? Acabou disseminando pelo país também. Estima-se nesse país uma redução próxima de 50% do rebanho, né, instalações realmente mais simples, mais abertas, favorecendo a questão da disseminação, contaminação desses animais. Então, também é um rebanho que se comprometeu bastante com essa enfermidade, tem sofrido
isso, e também tem buscado se equilibrar na produção, aumentando a produção aí com granjas mais tecnificadas, né? É o que eles estão fazendo agora lá também. Atualizações aí que a gente tem de informações mais relevantes, mais recentes de artigos científicos, né, nos últimos anos aí com essa última onda da enfermidade, a transmissão por moscas até então não era algo relatado, não tinha esse relato, né? E 2017, 2018 teve a confirmação de infecção de animais com o vírus da peste suína africana pela ingestão de mosca do estábulo, né? São moscas hematófagas, então elas tendo contato com animais positivos, se eu tiver uma ingestão dessa mosca, os animais podem se contaminar. Granjas de alto nível de biosseguridade no leste europeu, inclusive, né, na Lituânia, Letônia, tiveram contaminações confirmadas por essa forma, por essa fonte de infecção aí. A transmissão de viroses, né? Não só a peste suína africana, mas também outras viroses por ingredientes de ração, né? Também começou-se a discutir essa questão, inclusive depois da questão do surto da diarreia epidêmica lá nos Estados Unidos, né? Feita uma revisão de literatura pelo USDA, Departamento Americano, né? E algumas evidências foram relatadas aqui, olha, que vírus suínos podem sim sobreviver em ingredientes alimentares de origem não animal, variando aí o período, né, dependendo das condições ambientais e as combinações de vírus e ingrediente, né? Essa duração de sobrevivência viral é dependente do ingrediente. As rações contaminadas com vírus, elas podem sim transmitir agentes a populações negativas, né? Entra aí o vírus da peste suína africana também. E alguns aditivos, principalmente à base de formaldeído e ácidos graxos de cadeia média, se mostraram efetivos principalmente contra o vírus da diarreia epidêmica, né, ingredientes alimentares individuais. E se extrapolou isso também, por exemplo, para a peste suína africana. Então, muitos países têm utilizado alguns aditivos ali, né, para reduzir o risco em áreas endêmicas dessa contaminação de alimentos de origem, ingredientes para as rações animais ali, né. O trabalho do Dr. Scott Dee, né, principalmente mostrando o tempo de sobrevivência dos patógenos, né, em ingredientes alimentares sob condições de transporte, depois de uma viagem aí, por exemplo, de China para o continente europeu, o americano, por exemplo, se existiria a possibilidade do vírus da peste suína africana e outros estarem ainda viáveis, né? E se mostrou, por exemplo, os farelos de soja, óleo de soja, colina, como possíveis, sim, condições viáveis ali de se manter esse vírus viável nesses ingredientes depois de um período de transporte, né? O pessoal lá também de Minnesota fez um trabalho, né, entendendo, por exemplo, o risco da cadeia de vitamina, né, considerando que China é um líder mundial na produção de vitaminas aí para a produção de alimentação animal e humana, né, o risco aqui a gente mostrando isso, né, algumas vitaminas sendo produzidas 100% lá na China, né, potenciais fatores de risco que isso teria, né, na cadeia, né. Então, os principais pontos levantados foram adquirindo essas vitaminas de fornecedores que não providenciem certificados de qualidade e procedimentos sanitários, é um risco, sim. A contaminação cruzada em fábrica, né, desses premix em fábricas comerciais, o fato de se utilizar gelatina derivada de pele suína na produção de vitaminas A e D também é um risco, e também o fato, por exemplo, de usar a espiga moída de milho como veículo para a colina. A gente viu que sobrevive ali o vírus da peste suína africana. Esses seriam os principais pontos, né? Alguns detalhamentos aí para entender melhor esse risco. Não há distinção na produção de vitaminas para alimentação humana e animal. E nesse processo, né, a utilização de pele de suíno para a produção dessas vitaminas A e D, a esterilização desse material, a temperatura de 138 graus durante 4 segundos, como a gente posicionou lá, 70 graus por 1 minuto mata o vírus da peste suína africana, 138 graus por 4 segundos também mata esse vírus, ele não resiste, né? Então, assim, diminuindo esse risco aí da nutrição animal estar envolvida nesse processo, né? Baixo a moderado. Se eu não conheço as condições de produção, né, do meu fornecedor, né, aditivos é uma alternativa e tempo de espera, aqui em dias, né? Para diferentes ingredientes, essa lista é mais extensa, dependendo da temperatura, em dias eu posso esperar ali, armazenar esse ingrediente para depois utilizar na produção das minhas rações, né? Então, o risco existe, mas é realmente baixo. Vacina, tem várias vacinas mundialmente sendo testadas, né? Uma forte candidata, essa do pessoal lá dos Estados Unidos, de Plum Island,
mas também tem uma vacina produzida pelo governo chinês, pelo departamento lá de Harbin, que é no nordeste da China, sendo avaliada, deletada em 3 genes, sendo fortes candidatas para vacinas comerciais, mas ainda em fase experimental, ainda não tem resultado finalizado. Então, vacina ainda é algo um pouco distante da realidade, né? Finalizando aqui a minha parte, então, prevenção e controle dessa enfermidade, não há tratamento disponível, vacinas ainda estão em teste, a notificação ela é ainda obrigatória, tem que ser, mesmo nos países positivos, tem que se notificar. As biosseguridades são as principais formas de prevenção e controle, né? Nos países livres, isolamento e quarentena para animais de reposição, aqui fotos de Cananéia, aqui no litoral paulista, no Brasil, que nos ajuda, né, na animais de reposição importados, passando por essas instalações, eles são testados para peste suína africana. Descarte apropriado de restos de alimento de aviões e navios, né, oriundos de áreas infectadas, não alimentar animais sem um tratamento, né? Esterilização eficiente desses alimentos utilizados na alimentação animal, a propriedade ser cercada, né? Controle de moscas e carrapatos, muito relevante para essa enfermidade, né? Ainda nos países livres, cuidados na importação de quaisquer produtos de áreas contaminadas, equipamentos, matéria-prima, sacaria. Aqui eu trago a foto de um Big Bag, porque essa foto aqui é icônica do caso de diarreia epidêmica lá nos Estados Unidos, né, 2014, e o levantamento que o USDA fez, assim, o entendimento foi que Big Bags contaminados, vindo de áreas endêmicas, com matéria orgânica, e esse vírus acabaram introduzindo essa doença no rebanho americano. A peste suína africana, ela não é diferente, material contaminado, ele pode, sim, introduzir essa virose em nosso rebanho. A proibição total de importação de carne suína de áreas contaminadas, né? Evitar ao máximo o acesso de pessoas, a gente viu quanto que as pessoas são importantes nessa transmissão, então troca de roupa, toma banho, super relevante aí, revisar e intensificar as políticas de biosseguridade sempre, né? Essa é um ponto super importante aí no processo. E como mensagem final, né? A PSA é, sim, uma das principais enfermidades da suinocultura mundial, não é uma zoonose, não tem importância para o ser humano, né, mas ela promove sérias implicações para o comércio mundial de carnes, pela resistência dela na carne, não há tratamento disponível. Conversando com os colegas lá da Ásia, lá dos países asiáticos, né, pela velocidade que as novas granjas estão sendo construídas, né, e essa redução, esse protocolo de teste e remoção, a redução da eliminação dos animais, então acredita-se que em torno de 2 a 2 anos e meio ainda vão levar para regularizar essa situação de produção de carne suína lá no continente asiático, né? Práticas de biosseguridade ainda é a forma principal de prevenção e pensando em risco de nutrição animal, o risco é bem baixo, mas ele não é ausente. Olha, essa era a apresentação que eu tinha. Roberta, eu finalizo aqui. Obrigada, Maurício, excelente explanação, acho que ficou muito claro, e que boas notícias que você nos trouxe em relação ao teste de remoção, né? Com certeza isso reduz bastante, né, o número de animais que está sendo sacrificados, porque é sempre aquele dilema, né, a gente tem uma unidade epidemiológica e muitas vezes ter que sacrificar animais que estão ali dentro daquela unidade, mas que não apresentam nenhum sinal, nenhuma possibilidade de estar com a doença, né? Então, rapidamente fazer o teste de remoção e eliminar é uma medida que para nós foi novidade. E conversando agora também com a professora Mônica, estava perguntando quanto tempo realmente pode levar para retornar, né, um rebanho normal, e você nos trouxe aí 2 anos e meio. Professora Mônica, Universidade de Pernambuco, está nos assistindo, parabenizando, colegas também da Defesa do Paraná e de Santa Catarina, parabenizando aí. E agora nós trouxemos, eu peço para você, Maurício, ficar aqui conosco e vamos ouvir o professor e pesquisador.